Opa, tô de volta. Vamos dar seguimento, né? Vamos olhar rapidinho o que a gente viu no vídeo anterior. Então nós vimos aqui que nós paramos, né, no momento em que íamos preparar o código para o XC8, configurar o nosso conversor AD no XC8, não é? Então eu tenho aqui o ADCOM 0, a configuração vai ser essa, todo mundo em 0, somente o bit 1 aqui, o bit 0 em 1, né, que significa que o conversor vai estar ligado aqui, ele vai estar habilitado. O ADCOM 1 eu tenho essa configuração e o ADCOM 2 eu tenho essa configuração. Né? A gente vai ver daqui a pouco para que serve cada uma delas aqui. Não é? Então, aqui no ADCOM 2, esse bit 1 aqui, ó, bit 7 em 1, é esse ADFM aqui. Ok? Inclusive está até escrito aqui em cima, né? Esse ADFM igual a 1 significa que o meu resultado vai ser justificado para a direita. Então ele vai aparecer nesse formato aqui, olha, nos registradores address-H e address-L. Tá? Então aqui eu vou ter o B9, o B8, o B7 até o B0, que são 10 bits, né? E se eu colocar o ADFM em 0, eu vou ter esse formato aqui lá no resultado, nos registradores de resultado. Então vocês notem que aqui nesse caso, o B1 e o B0, que são os menos significativos, eles ficam aqui, ó, no 7 e no 6 do address L. Esses dois bits aqui, quando vocês começarem a usar o conversor analógico digital, seja com sensor, seja para fazer experiências simples na bancada, vocês vão ver que são os bits mais sensíveis a variações. Por quê? Porque o sensor, o conversor, ele vai de 0 a 1023 de conversão. São 1023 passos de conversão, né? Então qualquer coisinha, qualquer milivolt que variar ali, vai aparecer aqui, ó. Principalmente no B1 e no B0. Então, quando a gente usa o ADFM em 0, a gente pode muito bem, ó, descartar isso aqui, ó, e ficar só com os 8 bits mais significativos. Aí a gente evita que o nosso resultado fique lá oscilando, se mexendo o tempo todo. Melhora, né? Evita não, melhora. Né? Porque as oscilações vão acabar chegando aqui de uma forma ou de outra, mas bem mais lentos, né? Bem mais estáveis, vamos dizer assim. Ok? Aí eu digo aqui, ó, que os bits 5, 4 e 3 em 0 indicam o TAD igual a 0. Tá? Isso no ADCOM 2 aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então esses três, ó, o bit 6, né, ele não é usado, então você tem esses 3 bits aqui, ó. Tá? Opa, desculpa. Deixa eu voltar lá. Você tem esses 3 bits aqui, ó, 1, 2, 3, que é o 5, 4, 3. Todos eles em 0 indica que eu não tenho TAD. Eu não tenho nenhum tempo de espera registrado no meu registrador. Tá? Não programei nenhum tempo de espera. O tempo de espera aqui, o tempo de aquisição, né, é 0 aqui, nesse caso. Depois eu tenho esses 3 bits aqui em 1, que indica que eu estou usando o oscilador baseado em RC. O oscilador interno, né, para fazer a conversão do AD, utilizando ele como oscilador para o meu AD. Tá? Eu posso usar o oscilador do microcontrolador, baseado no cristal do microcontrolador, que dividindo a frequência, né? O FOSC por 8, FOSC por 16, por 32. Olhando no datasheet, vocês vão ver lá todas as opções. E vocês vão ver que tem 2 opções lá, uma delas é essa aqui, ó, todo mundo 1, para você usar o clock do AD baseado no RC interno, no oscilador RC interno. É o que a gente vai fazer aqui. Tá? A gente fez uma porção de cálculos lá atrás, usando o FOSC sobre 8 e tal, sempre para quê? Lembrem-se, aqueles cálculos foram feitos para que a gente alcançasse os valores mínimos e máximos, respeitasse esses valores mínimo e máximo que o fabricante recomenda, e para que a gente tenha noção de qual a frequência máxima do sinal de entrada. Para que a gente não coloque na entrada da nossa porta analógica um sinal com a frequência maior do que aquela permitida, segundo aquele cálculo que a gente fez. Ok? Vocês notem que na configuração não tem nenhuma referência a valores que foram usados em cálculo, microsegundo, não tem nada disso, tá? Por quê? Porque isso a gente calculou lá para poder saber exatamente qual a frequência que a gente deve colocar ali.
Bom, depois que isso aqui está configurado, resta a gente fazer o quê? Adcom, o adcom 0bits.go, pegar o bit goldone e colocar ele em 1. Isso aqui vai iniciar a conversão. E aqui, ó, eu fico esperando a conversão terminar. Quando ela terminar, eu coloco o resultado na minha variável ADC e pronto. Agora, uma observação importante. Quando eu coloco o TAD em 0, quer dizer, eu digo aqui, eu não programei nenhum tempo de aquisição. O tempo de aquisição, ele tem que estar previsto aqui no teu código. Você tem que fazer isso manualmente. Tá? Aqui não aparece, mas nós vamos ver em frente aqui como é que a gente faz isso. Vamos lá. Aqui é uma revisão de tudo que a gente já viu, né? Tá o ADC com as voltagens de referência, né? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Por quê? Porque no nosso caso aqui, na nossa experiência, nós vamos usar como referência o VDD e o VSS, quer dizer, 0 e 5 volts. Tá? Então, a variação do que eu vou estar lendo na minha entrada serial pode variar de 0 a 5 volts. Tá certo? Aqui eu tenho as portas, né, os pinos que vão servir de entrada analógica. Aqui está o decodificador interno, né, do AD, que vai dizer qual é o pino que vai estar presente na entrada do AD. A gente lembre-se que o AD é um só, ele suporta 13 entradas, mais uma de cada vez. Tá? Você pode colocar até 3 devices aqui, mas você vai ter que ler, vai ter que tratar um de cada vez. Tá? E quando a gente precisa que a voltagem de referência seja diferente de VDD VSS, eu posso fornecer essa voltagem nesses 2 pinos aqui, ó, que a gente viu lá, que é o RA2 e o RA3, ou a N2 e a N3. Né? Nesse caso eu não posso mais usar eles como entrada analógica, né? Claro. Então eu vou fornecer as voltagens de referência aqui, ok? Nós vamos ver mais à frente aqui como é que é isso, com os detalhes dessa operação. Então, uma vez que a gente colocou todo mundo num lugar aqui, a voltagem de referência está selecionada, VDD e VSS, né? O AD está aqui, o bit goldone está lá prontinho para poder fazer ele funcionar. O AD-ON já disse que está ligado, ele já está ligado. Então eu vou pegar a minha entrada, a entrada que eu vou usar, no caso a N0, né? E vou botar meu sinal nela. Vou botar o sinal na entrada. O que vai acontecer? Quando eu botar o goldone em 1, o conversor vai pegar o nível de voltagem daquele sinal e vai converter para digital. Vai passar pelo ADFM, vai justificar para a direita ou para a esquerda e vai colocar o resultado nos registradores A10H e A10L. Ok? Então aqui, ó, como é que eu faço? A gente já viu essa matemática lá, estamos só revisando, né? Como é que é o tempo de conversão? Para mim poder saber a versão máxima da frequência do sinal de entrada. Eu vou ter o tempo de aquisição, mais o tempo de conversão, mais o tempo de espera. A gente viu lá também que entre uma conversão e outra, você tem que ter um tempinho lá de espera para deixar o capacitor descarregar, né? Essas coisas todas, o capacitor interno. Tá, então isso aqui, com esse cálculo, eu botei até uma seta aqui para indicar, ó, frequência do sinal de entrada. O sinal não poderá ter uma frequência superior ao resultado do cálculo, a frequência que eu vou encontrar com base no resultado desse cálculo aqui, ok? Porque isso aqui é um tempo, né? Isso aqui é o período, né? Para achar a frequência eu tenho que fazer uma outra continha aí, né? Mais uma conta. Bom, tá lá, ó, tudo simbolizado aqui, ó, o N0, eu botei aqui uma fonte de voltagem fixa de 0 a 5 volts, tá, um resistor de 10K para poder fazer casar a impedância aqui, né, para ficar direitinho. Esse cara aqui, ó, essa fonte de tensão, ela tem que ter no máximo 10K de impedância, tá? Ela não pode ter mais do que 10, recomendação do fabricante. Então eu botei aqui um resistor de 10K para simbolizar isso. Aqui está o capacitor interno, né, que ele vai se carregar com a voltagem que a fonte está fornecendo. E aqui, quando eu botar o bit goldone em 1, eu vou abrir essa chave aqui, né? Ela vai abrir e eu vou fazer a conversão com base Desculpa, essa chave devia estar para cá, né? Eu coloquei ela no lugar errado. Mas vamos lá. Eu vou fazer a conversão com base na carga desse capacitor, que já está carregado com o valor que a fonte estava fornecendo. Ok, vamos lá, seguindo em frente. Então, ó, uma vez que eu botei o goldone em 1, novamente, a chave deveria estar aqui atrás, não aqui, né? O que acontece?
o Goldoni igual a 1, a minha conversão começa a acontecer, né? Internamente eu tenho lá o clock que eu ajustei pro conversor dele, começa a sincronizar os valores que eu tô lendo da entrada analógica. Né? Para cada valor desse aqui eu tenho um pedacinho da entrada analógica, né? Do sinal da entrada analógica. Depois o binário disso tudo aqui vai me dar o valor final. Agora notem que eu tenho 12 TAD para fazer a conversão. A gente também já viu isso. Por quê? Porque eu tenho um bit de início e tenho um aqui que é o tal da adequação do capacitor. Tem que aguardar o capacitor descarregar. Ok? E no final eu ainda vou ter um tempo de espera entre uma conversão e outra, que vai ser mais 2 pulsos desse, 2 TAD. Então eu tenho, segundo o meu cálculo, o tempo o tempo de aquisição aqui na frente, depois eu tenho os 12 TADs da conversão, e aqui no final eu vou ter mais 2 TAD, que é o tempo de espera. Ok? Eu coloquei o ADFM em 1, então eu estou com o resultado justificado à direita, dessa forma que está aqui. Tá certo? Então vamos lá, aqui eu estou mostrando novamente a configuração que a gente vai fazer no XC8. A configuração dos 3 registradores vai definir o canal a ser usado como entrada analógica, a voltagem de referência, o tempo de aquisição, a seleção da fonte de clock para o conversor e o disparo do início da conversão. Aí aqui eu estou mostrando ó, que antes de você botar o bit Goldoni em 1, você precisa colocar um tempo aqui, que seria manualmente, né, o tempo de aquisição. Tá? Então eu aguardo, aqui está um tempo um pouco exagerado, né? A gente considerou o tempo de aquisição lá em 10 microsegundos, mas não tem problema, isso aqui não vai atrapalhar em nada a nossa experiência. Então coloquei um delay aqui de 200 mil para ser o nosso tempo de aquisição, ok? Por quê? Porque esses 3 caras aqui estão em 0. Tá? Quando eu boto esses 3 caras aqui em 0, eu indico que o TAD é 0. Isso significa que eu vou ter que fazer o tempo de aquisição manualmente. Vou ter que colocar ele aqui de forma manual. É o que está descrito aqui embaixo. Passou esse tempo, eu boto o Goldoni 1, a conversão começa, eu fico aguardando ela terminar. Quando ela terminar, eu boto o valor convertido dentro da minha variável ADC. Ok? Então aqui no próximo slide eu falo um pouquinho sobre a voltagem de referência. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha. Quando eu escolho a voltagem de referência pelos valores que alimentam o microcontrolador, então eu vou ter de 0 a 5 volts. Meu AN0 ele vai poder variar de 0 até 5 volts. Agora, se as voltagens que alimentam o chip não servem para o meu caso, eu vou ter que fornecer as voltagens externamente, as referências, né? Lá nos bits RA2 e RA3, né? Então, como é que vai ser? Olha, vamos lá. Se eu botar um desses caras aqui em 0 e o outro em 5, fica a mesma situação, né? Agora, se eu colocar, por exemplo, o VRF mais em 3 volts e o VRF menos em menos 2, o meu AN0 ele vai variar de menos 2, que é o mínimo, até o mais 3, que é o máximo. Tá? Então, nesse caso, olha, quando eu tiver com menos 2 no meu pino de entrada, o meu conversor vai ter 0 na saída. Quando eu tiver com mais 3 no meu pino de entrada, eu vou ter 1023, que é o máximo. Tá? E quando eu tiver 1 volt, que é o intervalo entre um e outro aqui, eu vou ter a metade de 1023, que é 512, né? Vai ser a saída do meu conversor, saída binária, tá? Isso aqui, eu estou falando em binário aqui, binário hexadecimal. Não é o valor de voltagem ainda não, tá? Eu estou falando em valores binário aqui. Então, esses são casos especiais que nós não vamos ver aqui agora, né, nesse momento, e a gente vai ver em outra ocasião. Bom, feito isso, a gente pode vir aqui, ó, vamos dar uma olhada no nosso compilador. Então eu estou fazendo aqui um sistema à parte, tá? Eu vou usar aquela outra plaquinha. Deixa eu colocá-la aqui para vocês verem, essa aqui, ó. Tá? Porque ela tem recursos aqui que eu posso usar. Eu posso ligar um outro potenciômetro aqui, se bem que tem um aqui dentro da placa, né? Mas eu estou usando um externo aqui,
Ele não está aparecendo aí, mas daqui a pouco vocês vão ver. E eu já estou convertendo. Ok? E estou convertendo levando em conta a voltagem, não o valor de saída binário. Vamos ver como é que isso aqui foi feito. Eu deixei aqui a interrupção para a gente poder testar isso aqui depois, né? Tá, deixei aqui esse cara também, não precisava dele, mas ficou aqui. Eu alterei o código para a gente poder fazer esse teste. Então vamos lá. Eu tenho aqui o RA0, né? E tenho o RA canal 1, que é o RA1. Tá, eu estou usando aqui ó, o RA1 e o RA2 como analógico. RA0, RA1 e RA2 como analógico. A referência é GND com VCC. Tá, o ADCOM 2 é resultado justificado à direita e o tempo de aquisição é 0. Eu estou usando o RC interno. Ok? Não estou usando o clock do microcontrolador aqui nesse caso. Isso aqui são umas coisas que eu fiz para a gente poder colocar algo mais além da conversão. O que é esse algo mais? Ó? Eu tô fazendo a conversão e depois eu meço a voltagem, o valor da voltagem que eu converti. Tá? Se o valor for menor que 3, eu vou mandar essa informação lá para o meu display e vou desabilitar um relé que está ligado no RA5. Tá? E se for maior, eu vou mandar a voltagem normal, P normal, e vou ligar esse relé. O que é isso aqui? O que eu estou fazendo? Eu tive uma experiência implementando aí uma alternativa para um chiller, um ar-condicionado desse central, né? Aquela parte de água gelada que fica longe, né, do local que vai ser refrigerado. Então ali eu preciso saber qual é a pressão que está dentro do compressor. Né, os compressores são potentes, são caríssimos, então você precisa controlar a pressão que está dentro dele para não dar zebra, né? Para não perder um compressor daquele por descuido. Então eu bolei aqui um esqueminha para simular a leitura da pressão. Eu não tenho o sensor de pressão aqui do compressor e nem tenho como simular, que a pressão é muito alta, né? Eu teria que ter um compressor aqui violento para poder simular isso. Então eu botei um potenciômetro lá para a gente poder ver a coisa variando e fazer uma simulação. Tá? Então como é que é feita aqui a conversão? A conversão é simples, né? Eu estou botando esse delay aqui por conta do display, para ele poder ter tempo de não ficar piscando, né? E eu faço aqui o ADCOM 0, estou indicando que é o canal 1 que eu vou usar. Aí eu faço um delay de 100 aqui para representar o meu tempo de aquisição. Ligo, coloco o meu Goldoni em 1, o conversor já está ligado aqui, né, por esse bit, eu coloco o Goldoni em 1 e vou fazer a conversão, vou dar início à conversão. Assim que a conversão terminar, aqui, ó, aqui no while, terminou a conversão, eu armazeno em ADC1 o valor que foi convertido. Depois que eu armazenei, eu posso calcular a voltagem. A voltagem é o ADC, é o valor que eu li, vezes 5, porque o máximo é 5 volts, né, dividido por 1023, que é o número é a resolução do meu conversor. Tá? Então eu multiplico pela voltagem máxima que eu posso ter na variação e divido pela resolução. Aí eu obtenho um valor que vai representar a voltagem que entrou, né, que estava no pino na hora que eu fiz a conversão. Aí eu vejo aqui, se essa voltagem é menor do que 3 volts, eu mando para o display a mensagem e desligo o meu relé. Isso significa que a voltagem é baixa demais, que a pressão está baixa demais dentro do compressor. Então eu tenho que desligar ele, não posso deixar ele funcionando assim. Caso contrário, eu digo que a pressão está normal, está acima de 3, está normal. Então eu ligo o meu relé. Né? Faltou aqui eu fazer uma outra aqui que indica que está acima de 4,5, por exemplo. Se a pressão estiver acima de 4,5, significa que ela está alta demais. Então eu também teria que desligar o meu compressor. Mas vamos deixar assim por enquanto. Tá, eu já gravei isso aqui na placa, mas eu posso compilar aqui para vocês verem que está compilando direitinho. Depois posso gravar mais uma vez. Deixa eu botar a plaquinha aqui no ar de novo. Ela está aqui, ó. Tá, o nosso PIC Kit está ligado aqui no cantinho, bonitinho.
Tá, então, ó, ele compilou, posso ir lá pegar o código compilado, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu tirar a câmera da frente, ó. Vocês podem ver hoje, ó, o dia que eu tô gravando a aula, a hora aqui, ó, 11h19, tá? Então ele compilou, tá aqui o resultado da compilação, vou trazer para cá e vou gravar. Então já tô gravando, ó. Tô gravando na placa. A placa tá aí, ó, e tá lá apresentando, ó. Agora vamos lá ver a variação do potenciômetro. Bom, ó, tá aqui o potenciômetro, vocês estão vendo, né? Então olha lá, eu vou começar a variar ele aqui, ó. Variei, ó. A voltagem está vindo para baixo, né? Ela está baixando. Agora eu vou subir a voltagem. Estou subindo devagarinho. Quando passar de 3 volts, vocês vão ver o relézinho armar. Ó, já armou. Daí para cima eu não coloquei o máximo, né? Então eu vou até 5 volts e o relé continua armado. Na verdade, 4,5 ele deveria desarmar e dizer que a pressão está alta demais. Vamos voltar. Abaixo de 3 ele tem que desligar. Que aí a pressão estaria baixa demais. Já desligou. Ok? Então é dessa forma que a gente vai usar, que a gente vai preparar o nosso conversor AD para a gente fazer a nossa experiência. Claro que a experiência não vai ser essa, né? Eu disse a vocês que eu vou colocar um motorzinho, né, com um potenciômetro multivolta, um potenciômetro que dá 10 voltas, para ir do mínimo até o máximo dele. E nós vamos ver, de acordo com o valor de saída desse potenciômetro, nós vamos saber em que posição está aquele nosso batente lá da bolsa de dobra do equipamento, né? E assim eu consigo ajustar ele na altura que eu quero, no valor certo, né? Para poder fazer a dobra do jeito que eu quiser. Ok? Então, gente, por enquanto é isso. Até a próxima. Muito obrigado.